А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Мы все попадем в ад, но в аду мы будем... Абсолютно. Existia um grupo mercenário quase desconhecido cuja fama começou a crescer aos poucos. As pessoas negavam que houvesse mesmo aqueles soldados russos pagos para agirem sempre em locais de interesse da Federação Russa. Pouco se dizia sobre quem eram e havia dúvidas sobre quais seriam seus líderes. Nas reportagens apareciam apenas mascarados. Seu início foi vultuoso na Ucrânia, ainda em 2014, ajudando as milícias separatistas pró-Rússia. O nome veio dali, quando um ex-soldado das Forças Especiais Russas assumiu seu comando. Seu codinome era Wagner, devido ao músico tão amado pela turma do Pequeno Bigodinho da Segunda Guerra Mundial. Seu nome verdadeiro era Dmitry Utkin, e poucas imagens existiam sobre ele. A foto que mais se destacava era com tatuagens que se referiam justamente à turma do bigode. O Wagner Group foi uma figura ativa na Ucrânia nessa época, com a possibilidade de a Rússia negar qualquer presença militar na área. Mas não parou por ali. O grupo cresceu, com Yevgeny Prigozhin se tornando seu principal representante. Esse homem, chamado de o cozinheiro ou o chefe de Putin, foi preso na era soviética e depois iniciou uma carreira como vendedor de cachorro-quentes para depois se tornar dono de restaurantes e uma das figuras a serviço do presidente russo. Que era preciso que a Rússia fizesse sem assumir a culpa, ele faria. Seus militantes participaram de tomadas de governos e treinamentos militares. Na África, tornaram-se praticamente donos de minas de diamantes. Na Síria, seus ataques garantiam poder sobre centros de produção de gás e petróleo. Nesse último país, o grupo ganhou tanta fama que teve até um símbolo novo, talvez mais emblemático do que a caveira branca sobre o fundo negro. Quando um desertor do exército sírio caiu nas mãos dos mercenários, o próprio Utkin decretou sua execução. O homem sofreu quando os soldados lhe torturaram com marteladas, quebrando-lhe os ossos. Ouvidos e mãos insensíveis aos gritos continuaram a execução, terminando com um trágico desmembramento e os restos mortais incendiados. A partir de então, o martelo se tornou um dos grandes símbolos do Wagner Group. A fama dos mercenários, também chamados de músicos ou a orquestra, aumentou já nesse tempo. Espalhou-se pelo mundo como um segredo que todo mundo conhecia, mas todos também negavam, principalmente os russos, sempre orgulhosos dos mercenários que não existiam. Alguns reconheciam o risco. O FBI colocou Prigozhin na lista dos mais procurados e ofereceu uma recompensa de $250 mil. Ele, o próprio Prigozhin, então enviou seu endereço completo para a agência americana e pediu o dinheiro. Aparentemente, o FBI deu o calote no mercenário. Quando a invasão da Ucrânia começou em 2022, eles surgiram com notícias de que assassinariam Zelensky. Iniciaram uma disputa com um grupo mercenário Redut, na qual Prigozhin ameaçou os desafetos de morte. No fim, o Redut sofreu tantas baixas na guerra que perdeu qualquer chance de proeminência. O Wagner Group cresceu e a Rússia perdeu toda a vergonha de dizer a quem eles serviam. Os mercenários avançaram sobre cidades usando tanques T-90 e BMPs do exército. Prigozhin voou em um avião Su-24 das Forças Armadas e por meses, muitos meses, lutaram para tomar as cidades como Bakhmut e Soledar, tornando-as a única grande vitória russa desde a invasão até meados de 2023. Os atos da orquestra deixariam alguns impressionados a ponto de os admirarem, como os encapuzados que jogaram martelos na embaixada da Finlândia. Outros os veriam mais pelos crimes de guerra e os reconheceriam pela característica de recrutarem prisioneiros e os enviarem em ondas contra as forças ucranianas.
a ponto de lotarem cemitérios na Rússia. A fama implacável de criminosos de guerra aumentou quando um dos desertores foi colocado em frente às câmeras e sentiu o peso do martelo sobre sua cabeça. Prigozhin parecia não se importar com isso e caçoava do impacto que gerava no mundo. A confiança dos mercenários era tanta que, quando foram declarados como grupo terrorista por muitos países, mandaram como presente um de seus martelos de abate para dizerem o que achavam daquilo. Em outro vídeo, um ex-desertor apareceu do mesmo modo que o primeiro e parecia ter sido executado pelo martelo. No entanto, dias depois, o próprio maestro da orquestra apareceu junto dele, avisando ao mundo que era tudo uma macabra pegadinha. A confiança atingiria seu ponto máximo quando as batalhas de Bakhmut acabaram. Nesse momento, todas as relações se deterioraram. Prigozhin se tornara uma figura pública. O Wagner Group, com suas ondas de mercenários e ex-prisioneiros, eram agora heróis com agradecimento do próprio Putin, mas Prigozhin não estava satisfeito. Seus vídeos mandavam recados para os líderes do Ministério da Defesa, Shoigu e Gerasimov. Eram gravações repletas de ira, algumas apontando para cadáveres de soldados que perderam suas vidas pela falta de munição deliberadamente tornada escassa pelos políticos. A relação foi quase tão envenenada quanto o chá de Polônia. A gota final que entornou o caldo foi a ordem para que todos os voluntários e mercenários que pretendiam lutar pela Rússia se submetessem ao Ministério da Defesa assinando um contrato. Isso retiraria toda a independência do Wagner Group. Nessa época, escadas e janelas já haviam se tornado perigosas para aqueles descontentes com Putin e com a ousadia de se sentirem livres para se expressar sobre o assunto. Ter muito dinheiro não significava segurança. Escadas são perigosas, não importando quantos seguranças o indivíduo tem, e dinheiro nenhum compra a habilidade de voar pela janela sem paraquedas. Vasil Melnikov, CEO de uma empresa médica, sua esposa e 2 filhos foram encontrados todos mortos a facada. Pavel Antonov teria sido morto após cair da janela de um hotel no 3º andar. Dmitry Pavotka foi queimado vivo após adormecer com um cigarro aceso. A lista de infortúnios continuava com até 40 mortos já em 2023, desde o início da invasão em 2022. A situação entre Prigozhin e o Ministério da Defesa se tornaria insustentável, com uma série de ironias e extremos que só fariam sentido no mais estranho dos roteiros. As teorias da conspiração somente cresceriam, portanto, prepare-se para os eventos mais estranhos e irônicos dessa história. Os primeiros problemas começaram com a saída das tropas de Bakhmut após a vitória. Os músicos encontraram a rota repleta de minas, logo um local onde os ucranianos não passariam, mas apenas os aliados. Enquanto retiravam as minas, foram atacados. A incompetência dos atacantes permitiu que os mercenários se recuperassem da surpresa e tomassem o controle, capturando o líder. Aquele oficial do exército russo comentou que fizera tudo por conta própria, por estar bêbado e por não gostar da orquestra. Tudo piorou ainda mais em junho de 2023. O dia começou tenso, com um suposto bombardeio do acampamento dos mercenários pelo Ministério da Defesa russo. Logo depois, o líder do PMC Wagner soltou um vídeo acusando o governo de mentir para a população sobre toda a guerra da Ucrânia. Prigozhin acusava o governo russo de mentir para a população. A federação entrara em uma guerra com falsas acusações sobre a proeminência do nazismo na Ucrânia. O que Putin queria
era mais território em sua política imperialista, apenas colocando soldados para sofrer em batalhas desastrosas e mal planejadas. Prigozhin acusava a incompetência do exército, que com tanto poder, ao invés de dominar rapidamente a Ucrânia, fora incapaz ao ponto de deixar que o país fosse armado e se tornasse um dos mais experientes exércitos do mundo, mesmo com uma população muito menor e muito menos anos de preparo. Aí o caos tomou conta completamente. Mercenários deixaram a Ucrânia e tomaram a cidade de Rostov, no sul da Rússia. As tropas oficiais baixaram as armas. Em pouco tempo, sem resistência, um grande centro urbano estava sob o domínio do Wagner Group. Nisso, alguém gritou: "Chamem os chechenos!" E eles começaram a rumar para o combate. Nesse tempo, enquanto alguns mercenários esperavam por um sanduíche ficar pronto, um oficial do exército russo tentou negociar com Prigozhin, o famigerado líder da revolta. Ele não concordou e aparentemente também não quis esperar pelo sanduíche. Suas forças seguiram para Moscou e os chechenos continuavam tentando chegar, disparando incessantemente vídeos no TikTok enquanto ficavam retidos pela impenetrável barreira do tráfego congestionado. O general Sergei Surovikin surgiu com uma estranha gravação pedindo para que o Wagner Group retrocedesse. Ele era um dos poucos nunca criticado por Prigozhin e um dos grandes responsáveis por planejar as defesas na Rússia, principalmente no sul da Ucrânia, onde os ucranianos passavam um inferno para poder atravessar. Surovikin foi completamente ignorado naquele dia caótico. O exército decidiu tomar novas providências. Escavadeiras iniciaram um processo de destruição das estradas. Veículos civis foram usados para barrar os mercenários. De uma maneira completamente inesperada e surpreendente, os caminhões na estrada não foram capazes de deter tanques. O comboio mercenário continuou. Surgiram os helicópteros Ka-52 para deter o avanço. Seus mísseis voaram contra a coluna, atingindo um dos veículos. O caminhão era um alvo fácil demais. Parado na ponte, explodiu matando 2 pessoas, que, segundo os mercenários, eram apenas civis no lugar errado. Aconteceram uns mal-entendidos também de alguns mísseis caindo em lugares meio que errados. E, em alguns casos, alguns civis tiveram suas viagens interrompidas meio que bruscamente pela confusão toda. A coluna continuou seu caminho para Moscou, preparando-se para entrar em Voronezh. Os Ka-52 persistiram a ameaça a partir do céu. Dessa vez, um dos veículos da coluna realmente explodiu em chamas. Enquanto o fogo ardia perto de Voronezh, em Rostov, a fila do sanduíche não andava. A cidade continuava cada vez mais instagramável, com todos os tanques distribuídos. Os educados mercenários causaram sujeira inicial, mas ao menos tiveram a gentileza de mover os blindados para o serviço de limpeza. Os chechenos continuavam seus disparos violentos nas redes sociais para passar o tédio do trânsito. Já os mercenários aproveitaram para minar as ruas de Rostov em um tutorial para o Ministério da Defesa de como parar uma coluna inimiga. Na Ucrânia, soldados das unidades Z, formadas muitas vezes por ex-prisioneiros a serviço do Ministério da Defesa, mandaram recado que estavam do lado de Prigozhin. Alguns chechenos pareciam ter chegado em Rostov para ajudar na situação, e o pessoal do Wagner Group os encontrou e os colocou em uma coreografia diferente para o TikTok. O presidente Putin emitiu um comunicado oficial, avisando que estava do lado de seus ministros que tanto eram ameaçados pelo líder mercenário. Para alguns, tudo aquilo pareceu fraco. A coluna continuou. Incomodada com um avião militar no céu, tratou de colocá-lo em pouso flamejante que custou a vida de 8 tripulantes. Seus equipamentos Strela-10 começaram a disparar para mostrar o quanto era sério sua marcha pela justiça. Um Ka-52 escapou por pouco, soltando seus flames. Outros não tiveram a mesma sorte, transformando-se em ruínas de milhões de dólares nas estradas.
Na Ucrânia, os milhos de pipoca se esgotavam nas prateleiras, assistindo como o enredo daquela história se tornava cada vez mais quente e surpreendente. Os mercenários sabiam que precisavam de combustível para continuar a empreitada. Faltavam 500 quilômetros para Moscou. Começaram a iniciar o cerco às reservas de óleo. Mas o governo russo garantiu que nenhum russo usaria aquele combustível, qualquer fosse o lado que o russo estivesse. A marcha continuou implacável, sem ameaça que pudesse deter os 25 mil mercenários que diziam estar participando da revolta. Cada vez mais homens baixavam as armas e deixavam que os revoltosos passassem. Moscou estava mais próxima. Faltavam 200 quilômetros. Os moscovitas sabiam que o presidente havia deixado a capital, pois o momento era muito perigoso. Então, o sanduíche ficou pronto. O presidente da Bielorrússia, estado vassalo da Rússia, interveio e conversou com Prigozhin. Pela honra da Rússia e para evitar que nenhum sangue russo fosse derramado, o líder mercenário decidiu recuar. Enquanto isso, as famílias dos pilotos de avião e helicópteros conferiam em seus passaportes se seus parentes eram mesmo russos ou espiões da OTAN. Em Rostov, a população aproveitava os últimos momentos para as selfies e cumprimentava os mercenários. Prigozhin deixou a cidade com um sanduíche caro que custou 3 M8 MPR-1, 1 M8, 1 K-52, 1 Mi-35, 1 Mi-28, 1 IL-22, alguns milhões de barris de óleo a menos, mais algumas dezenas de soldados altamente treinados. Uns milhões de dólares por baixo. De lá do céu, Sun Tzu e alguns pilotos e soldados russos observavam e aplaudiam o que os comentaristas pró-Rússia diziam ser um plano magnífico para enviar Prigozhin para a Bielorrússia. O homem que levara 50 mil mercenários para dentro da Ucrânia, dominara Soledar, conquistara Bakhmut, enfrentando forças especiais ucranianas, gravara vídeos no pior campo de batalha da guerra sem ser detectado, estava aparentemente com dificuldades de movimentar suas tropas e ir oculto para dentro de um país vassalo da Rússia. Um lugar para onde Putin até havia enviado algumas bombas nucleares e usara para atravessar as fronteiras da Ucrânia para chegar até Kiev. Com certeza, o sacrifício daqueles pilotos e equipamentos russos nessa revolta fake fora necessário. Prigozhin recebeu o perdão total por isso, em um acordo que o enviou para a Bielorrússia, onde deixaria os ucranianos eternamente pensativos sobre ele ter uma ideia louca de chegar a Kiev em 3 dias, já que conseguira quase alcançar Moscou em menos de um dia. Pensando em Bakhmut, muitas mentes estremeceram. Os mercenários que participaram receberam muitos abraços saindo de Rostov. Quando a polícia chegou, foi chamada de traidora e hostilizada por retirarem os tanques sem muita gente ainda ter tirado as selfies. Os pobres soldados que queriam ter aderido à revolta não tiveram tempo. Ainda na Ucrânia, acabaram pedindo desculpas pelo engano todo. No meio disso, alguém esqueceu de deschamar os chechenos, que no dia seguinte estavam nas rodovias vigiando uma possível tomada de poder pelo Wagner Group. Que deschamassem os chechenos, eles não seriam mais necessários. Havia outros planos em mente. Cartazes do Wagner Group começaram a ser retirados por todo o país. Parecia que a orquestra realmente tinha perdido sua posição de proeminência. O Wagner Group foi parar, de fato, na Bielorrússia. O acordo seria treinar as tropas locais e ser pago por Putin enquanto fazia. Uma grande quantidade deles atravessou a fronteira e ali ficou, aparentemente realizando o que foi prometido. Em uma conversa com o presidente russo, o bielorrusso Alexander Lukashenko disse que o Wagner Group pretendia marchar para o oeste. A Polônia
ouviu bem o recado e tratou de reforçar sua fronteira. A ameaça nunca se concretizou. Houve boatos de saída dos mercenários dos campos devido a pagamentos menos substanciais, assim como a transferência de alguns para o Ministério da Defesa, além de alguma desavença sobre quem seria responsável por manter financeiramente o grupo, já que a Rússia parecia se recusar. Nesse íntere, todo o armamento da orquestra já estava confiscado a mando do Kremlin. A mansão de Prigozhin foi invadida, onde se descobriu uma farta quantidade de dinheiro, além de passaportes e identidades falsas que tornaram impossível descobrir aonde ele estava. De fato, o homem se manteve sumido por um tempo. Seus vídeos repletos de ira desapareceram. Apenas uma estranha foto surgiu sobre sua provável permanência na Bielorrússia. Um mês depois, apareceu um dos vídeos em que Dmitry Utkin falava a seus soldados. Uma imagem que pouco se via, mas na qual ele falava com orgulho que a orquestra ainda continuava tocando. O mundo girava enquanto isso. No Níger, houve um golpe de estado. A política se movimentou em locais onde o Wagner Group foi essencial para estender a presença russa. Talvez isso tenha feito Prigozhin e Utkin se movimentarem. Depois de meses, o cozinheiro gravou um vídeo mostrando onde estava, mas não ficou muito tempo. Correram boatos de que a Rússia começava a minar todas as operações do Wagner Group na África. Foi um período conturbado. Nesse tempo, 2 generais russos faleceram. Gennady Zhidko tinha sido herói da Federação Russa na Síria, mas fracassou profundamente na Ucrânia. Morreu aos 58 anos, aparentemente de uma longa doença. Gennady Lopirev, de 69 anos, faleceu na prisão depois de uma falta de ar. Estava preso por receber propina e, estranhamente, dizem que morreu subitamente por uma leucemia não diagnosticada. Ele era o grande conhecedor dos segredos do palácio bilionário de Putin. Além disso, Sergei Surovikin, desaparecido desde a rebelião, foi removido de seu cargo, mas ainda sem aparecer para receber a notícia. Enquanto isso, Prigozhin e Utkin se deslocavam livremente pela Rússia, muito confiantes de seu acordo com Putin. 2 aviões ligados aos músicos voavam sobre a Rússia em 23 de agosto de 2023, exatamente 2 meses após a rebelião. O Embraer Legacy 600 seguia sem problemas, segundo os dados registrados, até parar de transmitir parte das informações. Segundo um dos canais de Telegram ligados ao Wagner Group, as comunicações foram cortadas por interferência eletrônica. Pouco depois, ouviu-se um grande barulho e testemunhas viram a asa se desprendendo. O avião desceu dos céus, rodopiando em chamas de uma maneira tão chocante quanto os vídeos irados de Prigozhin. Lá dentro, toda a cúpula do Wagner Group é engolfada por chamas e pela turbulência, sendo abraçados pela morte muito antes que os restos flamejantes da aeronave fossem filmados tocando o chão. A notícia se espalhou rapidamente. De modo totalmente inesperado, a Rússia confirmou a presença de Prigozhin e Utkin na lista de passageiros com uma velocidade que causou desconfiança ao mundo inteiro. Aos poucos, as notícias de um segundo avião do Wagner Group vazaram, afirmando que seus líderes poderiam estar nele. No entanto, houve quem negasse rapidamente isso. Muitos não queriam crer. Prigozhin havia se tornado um herói para os russos. Ainda assim, seus corpos foram levados para serem reconhecidos e seu celular foi encontrado no local da queda. No necrotério, seu corpo teria sido identificado pela ausência de um dos dedos. Utkin, com suas tatuagens, também estaria confirmado por membros do Wagner Group. Em grupos de Telegram, marcas de fragmentos de um míssil foram mostradas nas asas. Os americanos falaram que com certeza um míssil não tinha sido usado para derrubar o avião. Muitos sorriram, sinalizando que foi então só um acidente. Mas aí, os americanos disseram que na verdade
era uma bomba dentro do avião. Para averiguar isso, os russos removeram com muito cuidado, por causa da perícia, a asa que caiu a 3 quilômetros do local onde estavam o restante dos destroços. Memoriais começaram a se espalhar pelo país. Flores foram deixadas por civis. Mercenários choraram em muitos lugares. Um dos martelos foi colocado para lembrar o que o Wagner Group já representara, mas nem tudo foi luto. Cemitérios espalhados pela Rússia começaram a ser vandalizados, com alguns memoriais simplesmente desaparecendo para que aqueles chamados de heróis de guerra logo fossem esquecidos. Houve quem negasse e dissesse que os cemitérios estariam apenas sendo reconfigurados para outro tipo de homenagem. Ainda havia esperança de que Prigozhin poderia estar vivo. Em 2019, ele foi considerado morto por causa de um acidente de avião. Vindo de um jogador como ele, não haveria como chamar quem nisso acreditasse de louco. Mas até então, a liderança do Wagner Group estava acabada. E tudo o que se dizia de concreto quanto a seu futuro era que havia um protocolo preparado para isso. Algo misterioso que ninguém sabia o quanto era ou o quanto seria relevante. O Ministério da Defesa continuaria seus trabalhos para eliminar a influência do Wagner Group na África, retirando equipamentos e forçando sua saída de várias bases. Também, muitos mercenários seriam incentivados a se tornarem jurados ao Ministério da Defesa. Putin colocaria outro decreto em vigor, que reafirmaria a necessidade de que todo voluntário do exército assinasse um contrato com o governo russo. As ironias dessa história são muitas e adequadas a Prigozhin, um homem que desafiou todo um país e fez por esse mesmo país tanto que as raízes da Rússia se aprofundaram em locais onde nunca estiveram desde a queda da União Soviética. Putin e seu companheiro foram responsáveis por resguardar o exército russo dos piores momentos da guerra da Ucrânia em 2022 e em 2023, com planos que garantiram ainda um passo forte em uma guerra difícil. As ações do Wagner Group não podem ser subestimadas na Síria, na Líbia e tantos países da África. Era Putin estendendo seu poder sem sujar as mãos. Até no fim, o Wagner Group teve serventia total para o presidente russo. A trágica queda do avião demonstrou ao mundo que nem um homem com um exército seria bem sucedido em derrubar Vladimir Putin. Sim, muitos especulariam que haveria rachaduras na coluna de mármore do poder na Rússia. Mas até agosto de 2023, quedas de aviões e drones não abalavam o homem que detinha o verdadeiro poder no país. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Смерть — это не конец, это всего лишь начало чего-то другого. Да. Мы все попадем в ад, но в аду мы будем... Абсолютно.